A Copa do Brasil de 2024 já está na terceira fase. Agora na terceira fase da Copa do Brasil de jogo de ida e de volta. Nesta semana já houve jogo de ida, neste vídeo vou mostrar como ficará os confrontos no de ida. E o que precisa fazer cada clube no jogo de volta para passar para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Vamos lá! Antes peço que você curte o vídeo e inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo para a gente trazer mais conteúdo com este para você. O Bahia venceu o Criciúma de 1-0 em casa no jogo de ida. O Bahia precisa de um empate para passar de fase da Copa do Brasil. Já o Criciúma precisa vencer o jogo de volta de 2 gols de diferença na passar de fase ou de 1 gol de diferença para forçar a decisão nos pênaltis. O Grêmio e o Operário do Paraná empataram de 0-0 no jogo de ida no Paraná. Quem vencer o jogo de volta em Porto Alegre passará para as oitavas de final da Copa do Brasil. Caso houver um novo empate, a decisão da vaga será nos pênaltis. O Atlético Mineiro venceu o Sport Recife de 2-0 no jogo de ida em Belo Horizonte. No jogo de volta, o Atlético Mineiro pode perder por 1 gol de diferença no jogo de volta em Recife. O Sport Recife precisa de vencer de 3 gols de diferença o Atlético Mineiro no jogo de volta para passar de fase. Ou vencer por 2 gols de diferença para forçar os pênaltis. O Flamengo venceu o Amazonas de 1-0 no jogo de ida. No jogo de volta, Flamengo basta empatar o jogo para passar para a oitava de final da Copa do Brasil. Já o Amazonas precisa vencer o Flamengo por 2 gols de diferença para passar de fase ou vencer de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis a decisão da vaga. O Corinthians venceu o América de Natal por 2-1 de virada fora de casa. No jogo de volta, o Corinthians basta empatar o jogo para passar para a oitava de final da Copa do Brasil. O América precisa vencer o Corinthians por 2 gols de diferença para passar de fase ou vencer de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis a decisão da vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. O confronto do Fortaleza contra o Vasco da Gama acabou empatado de 0-0 no jogo de ida. No jogo de volta, quem vencer o jogo avançará para as oitavas de final da Copa do Brasil. Se acabar empatado novamente a partida, a decisão da vaga vai para os pênaltis. O Ipiranga do Rio Grande do Sul venceu o Atlético Paranaense de 2-1. O Ipiranga precisa de um empate para passar de fase da Copa do Brasil. Já o Atlético Paranaense precisa de uma vitória de 2 gols de diferença para passar de fase ou uma vitória de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. O Souza da Paraíba e o Bragantino empataram de 1-1 no jogo de ida. No jogo de volta, quem vencer o jogo avançará para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Se houver um novo empate, a decisão será definida nos pênaltis. O Atlético Goianiense venceu o Brusque de Santa Catarina de 2-1. O Atlético Goianiense precisa de um empate para passar de fase. O Brusque precisa de uma vitória de 2 gols de diferença para passar de fase ou uma vitória de 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O Fluminense venceu o Sampaio Corrêa de 2-0 no jogo de ida da Copa do Brasil. O Fluminense pode até mesmo perder o jogo de volta de 1 gol de diferença, que ainda passará de fase da Copa do Brasil. Já o Sampaio Corrêa precisa de uma vitória de 3 gols de diferença para conseguir na Copa do Brasil, ou uma vitória de 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis. O Botafogo venceu o Vitória de 1-0 no jogo de ida na Copa do Brasil. O Botafogo precisa de um empate para passar de fase. O Vitória precisa de uma vitória de 2 gols de diferença para conseguir na Copa do Brasil ou uma vitória de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. O São Paulo vence o Águia de Marabá de 3-1 fora de casa no jogo de ida. O São Paulo pode perder de 1 gol de diferença, ainda passa de fase da Copa do Brasil. Já o Águia de Marabá precisa de uma vitória de 3 gols de diferença para conseguir a vaga da Copa do Brasil ou uma vitória de 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. O CRB venceu o Ceará de 1-0 no jogo de ida na Copa do Brasil. O CRB precisa de um empate para passar de fase da Copa do Brasil. O Ceará precisa de uma vitória de 2 gols de diferença para conseguir na Copa do Brasil ou uma vitória de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis.
O Goiás venceu o Cuiabá de 1-0 no jogo de ida na Copa do Brasil. O Goiás precisa de um empate para passar de fase para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Cuiabá precisa de uma vitória de 2 gols de diferença para passar de fase na Copa do Brasil ou uma vitória de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. O Palmeiras venceu o Botafogo de Ribeirão Preto de 2-1 no jogo de ida na Copa do Brasil. O Palmeiras precisa de um empate para passar de fase. O Botafogo de São Paulo precisa de uma vitória de 2 gols de diferença para conseguir na Copa do Brasil ou uma vitória de 1 gol de diferença para levar para os pênaltis. O jogo do Internacional contra o Juventude foi adiado para o dia 10 de maio.